Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos desfrutando desse volume aqui com o título Uma Vida com Deus. Estamos na semana 1. O título da mensagem dessa semana é Nossa Vida está oculta com Cristo em Deus. A porção que eu vou compartilhar hoje é a porção de quarta-feira e o título da leitura de hoje é Libertos do pecado e do pavor da morte. Leitura de referência é Hebreus 2, versículos 14 e 15, que diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós temos desfrutado da palavra dessa semana e vimos que a igreja é a porta dos céus e Cristo é a escada que conecta a terra aos céus. Ou seja, através de Cristo nós podemos acessar a Deus, acessar aos céus e acessar a todas as riquezas celestiais, né? Tudo que Deus é, nós temos disponível através de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, buscando a Cristo, que é a própria palavra de Deus, né, nós podemos ter acesso a todas essas riquezas, né? Podemos ter acesso a Deus. Cristo é a escada de acesso aos céus e Cristo é a própria palavra, né? Então, por isso que nós desfrutamos da palavra, imergimos na palavra para ter acesso, né, a toda essa realidade celestial. E o título de hoje, né, fala de que nós temos também a realidade da libertação, né? Nós somos libertos do pecado e do pavor da morte. E isso faz parte da obra redentora, né, da obra de Jesus Cristo na cruz. Nós vemos que Jesus Cristo ele veio à Terra apenas em semelhança de carne pecaminosa, mas ele não tinha pecado. E ele foi à cruz sem pecado. E por isso, através dessa obra, né, por ele ter ido à cruz sem pecado, ele pôde libertar, né, como nós vimos aqui, todos nós, de uma vida de escravidão. Esse versículo é muito forte, né, e fala aqui, ó, por sua morte destruísse, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, as pessoas que ainda não conheceram a Deus, né, de maneira geral, que não conheceram a Cristo, que não tiveram, não foram conectadas a Deus através de Cristo, elas estão escravas, né, estão na escravidão. Na escravidão do medo, né, do pavor da morte. Muitas pessoas, né, inclusive buscam ídolos e fazem pactos com ídolos, buscam a idolatria por conta desse medo, por conta desse pavor da morte. É uma maneira que as pessoas tentam, né, fugir dessa questão, mas elas não têm ainda o conhecimento, né, a realidade de que o caminho para se livrar disso, desse pavor da morte, é o próprio Cristo, né, a própria palavra. Ó Senhor Jesus, e graças ao Senhor, né, que nós não precisamos viver nessa condição de ter medo da morte, nessa condição de ser escravos, né, da morte e do pecado. Nós estamos libertos pela obra de Cristo. Ó Senhor Jesus. Vou ler um trechinho, né, que fala aqui no final, que é muito encorajador. Não viva refém do pecado, não tenha medo da morte. Saia da esfera de temor e escravidão. Deus já libertou de tudo isso, né? Fala em Colossenses 1,13, né? Ele já nos transportou para essa esfera, né? Ele já realizou essa obra. Creia, como cristãos, podemos e devemos viver
essa realidade espiritual aqui na terra, hoje, no nosso viver, no nosso dia a dia. Amém? Graças ao Senhor, né, por essa obra. Ele já nos libertou de tudo isso. Nós temos acesso a essa realidade espiritual. Que o Senhor possa abençoar a quarta-feira dos irmãos. Jesus é o Senhor.